Deus está dizendo para mim e para você: saia de onde você está, porque o que Ele tem para você é muito maior. Porque talvez você já ali ocupou toda aquele espaço que Deus já colocou, todo aquele território já foi ocupado, já está pequeno. E Deus quer expandir a sua tenda. Deus quer expandir aquilo que Ele tem com você. Deus não quer fazer apenas em você, Ele quer fazer por intermédio de você. E para isso, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa estar aberto ao que Deus tem com você. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Agradecer a Ele por esse dia, por essa madrugada. Ó Deus Santo e Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Meu Pai, hoje, Senhor, em jejum, em consagração, em oração, em adoração, meu Deus, não tem lugar melhor para estar do que estar na Tua casa, na Tua presença. Assim como o próprio salmista, mais vale um dia na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Oh, meu Deus, como é bom poder estar aqui. Meu Deus, como é bom poder estar na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, e vivendo conforme o Senhor espera de cada um de nós. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito de cada um de nós, nos ajude a crescer, Deus. Meu Pai, nós sabemos que por nós mesmos, sem a Tua direção, sem a Tua presença, meu Pai, nós não chegaríamos a lugar algum. E até vemos, meu Deus, alguns que por mérito de esforço, de trabalho, chegaram em algum lugar. Mas este algum lugar, que não foi o Senhor quem colocou, que não foi o Senhor quem levou, meu Deus, não é considerado. Porque escrito está que esses estão em um lugar escorregadio. E nós não, meu Deus, não computamos e não nos referenciamos, meu Pai. Mas sim aqueles, como nós vemos, meu Deus, no livro de Hebreus 11, os heróis da fé, os quais praticaram a justiça, meu Deus, os quais viveram, meu Pai, meu Deus, em conformidade da Tua palavra, renunciando a si mesmo, passando por situações, vencendo desafios e obstáculos que aos olhos naturais eram impossíveis, e todos eles foram superados. Esses, meu Deus, nós, meu Pai, nos espelhamos e, meu Deus, tomamos como exemplo. E eu peço que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós essa unção, esse poder, essa autoridade, para que possamos ser moldados, meu Deus, assim como cada um desses homens foram, meu Deus, e que possamos ser essa referência, meu Pai, sobre todos aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Eu peço unção e poder, assumo o controle dessa reunião e que todos saiam daqui abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. Feliz em vê-los, feliz em saber que você tem priorizado a Deus nessas madrugadas de quinta-feira. Nós hoje estamos em jejum. Todos aqui estão sabendo do jejum? Quem não está sabendo do jejum? Levanta a mão. Tem alguém que não está sabendo do jejum?
Ontem nós tivemos uma reunião com a bispa e o Espírito Santo a conduziu a realizar um jejum, né? E esse jejum é mais para a parte interna e está sendo aberto para quem quiser participar, fique à vontade. É um jejum de purificação. E esse jejum, ele abrange muita coisa. Uma das coisas é você focar mais em tudo aquilo que o ministério produz, seja o programa Mudança de Vida hoje com a bispa, os materiais dos líderes, canções, o MMV Music, todo o material da igreja. Porque hoje existem tantas coisas por aí e você sabe muito bem o que é você misturar comidas, não sabe? Sabe ou não sabe? Não dá uma intoxicação alimentar? Aquilo faz bem à pessoa? Não, não faz. E nós entendemos e estamos, desde quando inaugurou o templo de Kissimmee, nos Estados Unidos, nós acreditamos que Deus tem levado o Ministério Mudança de Vida para um outro nível. Só que a igreja somos nós, não é? A igreja somos nós. E repete assim comigo, coloca as mãos no seu peito, diga: eu preciso crescer. Diga: eu preciso romper. E esse rompimento de todos nós vai elevar o padrão espiritual, e elevando o padrão espiritual, você vai elevar todos os resultados que você tem almejado e projetado para a sua vida. Então, seja um shorts do YouTube, é da igreja? Não é? Então não assista. Bispo, mas isso é muito agressivo, isso é para nós estamos assim. E até mesmo aqueles que têm a plena consciência, como que você está fisicamente? Você está saudável? Você está acima do peso? Então, nesses 30 dias, corta açúcar, corta refrigerante, corta aquilo que não é saudável, organiza a sua alimentação, invista naquilo que vai dar resultado na sua vida. Eu tenho absoluta certeza que esses 30 dias, eu estou tão grato, tão feliz com esses 30 dias, porque eu sei que é um portal. É um portal, é uma oportunidade, que eu tenho certeza que Deus vai elevar muito a vida de todos aqueles que se comprometerem com essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Organize a sua vida, organize o que está desorganizado, o que está desalinhado na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças. O que está faltando? O que está pendente? Organiza, você tem 30 dias. Analise como se alguém estivesse dando a você 30 dias. Você quer uma oportunidade? 30 dias. Tome decisões que eu vou ser com você. Quando eu ouvi essa direção, eu na hora, inclusive tem na minha agenda, o meu versículo que eu carrego comigo. Eu digo que esse versículo é meu. Se você quiser, eu empresto ele para você. Que é Isaías 41:10. Que o Senhor me sustenta e Ele me ajuda. Ele me sustenta e Ele me ajuda. E eu me desafiei a cada dia romper com coisas que eu sei que eu preciso romper. Todos os dias. E eu tenho aprendido isso com a bispa, a gente vem aprendendo isso com a palavra, que você não precisa fazer um drama em todas as mudanças que você precisa efetuar na tua vida. Mude aquela que você sabe que você pode mudar agora. Você consegue entender? Mude. E a outra? Mudou essa? Então tá bom, vamos para a próxima. E vai mudando e fazendo todas as mudanças necessárias. E você vai ver com toda certeza
uma mudança radical na sua vida. E você vai sair daquela ruinha rasa, né? Talvez você está dizendo assim, poxa, mas eu já estava vivendo até agora, dia 24 de abril de 2025, o melhor ano da minha vida até então. Pois bem, nós recebemos uma palavra do vinho novo. E todas as vezes que você cavar a talha, você vai abrir mais espaço para mais vinho entrar, mais a alegria do Senhor entrar na sua vida. E isso são mudanças que precisam acontecer em nós. São decisões que nós tomamos. Você vê que tem coisas que nós mudamos, não porque nós queremos mudar. Tem coisas que nós mudamos porque nós somos pressionados a mudar. É ou não é? Não tem coisas que é assim? Sabe aquele quartinho na tua casa? Aquele quartinho que muitos intitularam como o quartinho da bagunça? Não tem uma hora que você chega num checkmate, você vai lá e você elimina tudo aquilo que você sabe, que você nunca usou, que você não ia usar e que mesmo assim você guardou? Não tem coisas assim na sua vida? Agora analisa, na sua mente não tem coisas assim? Na sua casa não tem coisas assim? Na sua família, no seu casamento, nas suas finanças? Então esse jejum, ele traz um composto completo, um combo completo de mudanças que vai elevar o nosso nível espiritual, que vai elevar a nossa condição para estarmos prontos e abertos para viver a glória de Deus. Eu disse ainda agora à tarde, na live que nós fizemos no Instagram, o ano passado, em novembro, dia 14 de outubro, melhor dizendo, do ano passado, o bispo Fernando fez uma reunião com a parte interna, passando algumas direções, e ele falava sobre Ezequiel 8. Inclusive, ele pregou aqui praticamente uma semana toda sobre Ezequiel 8. Quem lembra disso? Lembra? E depois, na última semana do ano, no propósito da mudança, essa palavra veio de novo para pessoas confessarem, lembra disso? Confessarem, acertarem, ajustarem. E eu lembro de desses dois momentos, de pessoas que tomaram decisões, por mais que já tinham evoluído, mas entenderam que precisavam mudar algumas coisas, e deram a Deus, e foram honradas, e foram abençoadas. Em dezembro, eu atendi pessoas no dia 27, fazendo a catarse. Quando foi o dia 31, ela estava contando o testemunho dela, porque ela tinha tomado a decisão que ela não ia entrar em 2025 com aquela mentalidade, com aquele padrão, com aqueles comportamentos. E eu vejo que esse jejum, essa oportunidade, é um período de purificação. E Deus quer purificar para nos elevar, para nos honrar. Então, nós estamos em jejum, abrimos, o bispo Fernando abriu agora, à meia-noite, e quando for amanhã, hoje, melhor dizendo, ao meio-dia, ele vai estar aqui para fazer o encerramento desse trabalho, desse jejum, que será realizado às quintas-feiras apenas, mas esse jejum de desintoxicação, que não é apenas de alimento, consegue entender? Você faz o mês todo. Não, eu não vou comer açúcar só na quinta, não. Se você entende que você precisa, ter ali uma organização com a sua saúde, tem coisas que estão bagunçadas, desajustadas, faça um inventário. Faça um inventário da sua vida. O que precisa ajustar? O que precisa? É interessante que muitas pessoas precisam ir em alguns médicos para ele só fazer pergunta para ela responder para ele o que ela já sabe que ela tem que mudar. E aí ele só vai fazer o quê? Ele só vai pegar uma receita, escrever e carimbar o nome dele, mas você já sabia o que precisava mudar.
Na maioria das vezes você já sabe que precisa mudar. Você precisa ouvir de um médico porque o rim está parando, porque você não bebe água. Você precisa ouvir do médico. Você precisa ficar com dores. Agora, eu ainda disse, ainda agora à tarde. Quem aqui já teve pedra no rim? Alguém aqui já teve pedra no rim? Pedra na vesícula? Já urinou? Já teve? Dói? 3 dias. Eu vi pessoas se contorcer no chão de tanta dor. Pergunta se eles bebiam água. Não bebiam água. Mas é uma coisa que todos nós temos a plena consciência. E eu quero que você repita comigo, só quem estiver acordado, tá? Tudo é questão de mentalidade. Diga, tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. Aí, olha que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui para você. Ó. Eu quero que você diga com força. Tudo é questão de mentalidade. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim, pare de dar desculpas. Pare o quê? Isso. Aí quando você chegar na tua casa, sabe o espelho que você tem lá? Você olha para você e fala assim, pare de dar desculpas. Porque tudo aquilo que você vai viver nesses 30 dias, aqueles que se comprometerem, eu tenho certeza que você vai acelerar muitos meses esse ano. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou muito animado com isso. Eu ainda falava com a minha esposa sobre algo recente, que nós, acho que falava na segunda-feira ou na sexta, se eu não me engano, sobre algo que nós queríamos fazer em jejum, em oração e nos reservar para algo que nós acreditamos que e isso veio assim, na hora exata, absoluta, assim, veio, e eu estou muito feliz, eu sei que é uma oportunidade, e isso foi colocado para nós, os obreiros, os internos principalmente, mas eu sei que isso vai derramar uma glória muito grande sobre a igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Amém? Eu quero ler aqui, eu nem passei as referências, mas eu sei que eles são rápidos aí, estão todos acordados, né? Aqui em Gênesis, olha, a gente leu, falei sobre isso na semana passada, né? Quinta-feira passada. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, eu vou ler na NVI. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. O tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Repete isso comigo. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga de novo. E por meio de você, todos os povos da terra, o quê? Agora diga, por meio da minha vida, toda a minha casa, toda a minha família, o quê? Serão abençoados. Versículo 4, por favor. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que coisa interessante. Você vê que tudo na vida de uma pessoa é questão de mentalidade. Quando Deus deu essa direção a Abraão, é porque ele já não estava vendo mais nada aonde ele estava.
E Deus foi bem claro com Abraão: sai da tenda, saia dessa mentalidade limitada, saia da casa de seu pai, saia de Ur dos Caldeus, saia de Harã, saia. Todas as vezes que você vê uma pessoa em um determinado lugar e os resultados não vindo como ela espera e deseja, Deus está dizendo para cada um de nós: saia. Lembra quando o Senhor disse a Abraão também, para que ele saísse e ele olhasse para os céus e ele contasse as estrelas, e se ele pudesse contar as estrelas, assim ele contaria a sua descendência, que ele contasse a areia da praia, do mar, e se ele pudesse contar, assim ele conseguiria contar a sua descendência? Tudo isso é uma questão de mentalidade. Você vê que, por mais que você tenha crescido em Deus, você pode ter várias pessoas aqui, tem gente que chegou aqui com vício da bebida, do cigarro, drogas, tantas situações, doenças, problemas familiares, sentimentais, emocionais, psicológicos, na saúde, e talvez você já contou testemunho. Você mudou. A tua vida não é mais a mesma. Você vive uma outra realidade, uma outra mentalidade, um outro espírito. Só que Deus está dizendo para mim e para você: saia de onde você está, porque o que Ele tem para você é muito maior. Porque talvez você já ali ocupou toda aquele espaço que Deus já colocou, todo aquele território já foi ocupado, já está pequeno. E Deus quer expandir a sua tenda. Deus quer expandir aquilo que Ele tem com você. Deus não quer fazer apenas em você, Ele quer fazer por intermédio de você. E para isso, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa estar aberto ao que Deus tem com você. E quando o Senhor disse a Abraão: sai, era porque Deus estava dizendo: do jeito que você está, não dá, com a mentalidade que você tem, não dá, com essa visão que você tem, também não dá. Saia, deixa eu te mostrar algo. Contra as areias, consegue contar? Não, não consigo. Então, assim vai ser sua descendência. Porque Abraão já estava preocupado, porque sua mulher já não tinha ali dado a ele aquilo que ele queria. E ele estava preocupado como que seria a descendência dele. E o Senhor estava mostrando a ele que Deus tinha algo tão grande com Abraão, que ele não poderia se limitar. Ele não poderia se restringir, porque se ele se restringisse, ele não iria ver o que Deus tem com ele. E ele saiu, ele percorreu, ele deu condições a Deus, e ele recebeu aquilo que Deus tinha com ele. E hoje, nós falamos de um homem que mudou a sua mentalidade aos 75 anos de idade. Só que a mudança da mentalidade de Abraão foi o suficiente apenas aos 75 anos de idade? Não. Todo o tempo. Lembra quando Isaac tinha nascido e o Senhor pediu Isaac em sacrifício? E Abraão pegou e levou aquele garoto caminhando 3 dias até o Monte Moriá para oferecer em sacrifício? Abraão pegou o garoto, colocou em cima do altar e estava com um punhal para derramar o sangue do garoto, para que literalmente aquele sacrifício fosse recebido pelo Senhor. E antes dele derramar o sangue do garoto, o anjo do Senhor à distância bradou: Abraão, para, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Olha que coisa, agora? Agora eu sei que tu temes a Deus.
Você vê que Abraão, ele teve várias etapas na sua vida, e nenhuma delas foi de retrocesso. Mesmo no momento que Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, sendo sua esposa, você vê que aquele período que Deus não se comunicou com ele, não falou com ele, se ausentou dele, ele continuou esperando, confiando em Deus. E aquilo foi um processo. Porque, para analisar, 12 anos Deus ficou sem se falar com Abraão. 12 anos. Depois daquele rompimento, Abraão voltou a ter atitudes assim? Ele entrou num outro nível. Se você ler a história, você vai ver que ele escalou grandemente em resultado, ele expandiu grandemente toda a sua riqueza, tudo aquilo que Deus tinha com ele, expandiu, cresceu. Ele se tornou muito poderoso. Você não é o seu erro. Talvez você errou. Eu disse ainda isso no sábado, no trabalho dos valentes, e eu falava isso é uma realidade, tem que ser literalmente estabelecida, assumida, e você não pode hesitar. Você vê que muitos homens não ocuparam seus lugares. E tem muita coisa que está desajustada, bagunçada, não é por conta de uma mulher. Mas a tola destrói sim, mas e o cabeça? Cadê o papel do cabeça? Cadê o líder? Cadê o cabeça? Cadê? Não tem ninguém ali? Deus não colocou alguém? Colocou. E cadê ele? O que ele fez? Não, a tola destrói, tá, mas por que a tola está destruindo? O cabeça não viu? Por quê? Porque o homem não ocupou o seu lugar. E quando ele ocupa o seu lugar, ele recebe de Deus aquilo que ele precisa, mesmo não tendo capacidade. E Deus o conduz, Deus o dirige, Deus o leva. Só que o homem tem um nível de orgulho muito grande. Você vê que por mais que muitos sabem, por mais que muitos tenham o entendimento que precisam de ajuda, ele pede ajuda. Você já ouviu aquela expressão? Eu até falei isso no sábado aqui. Você já ouviu aquela expressão, nós capota, mas não breca? Quem já ouviu essa expressão? Muito usada por quem? Por mulher ou por homens? Homens. Não é? Nós capota, mas não breca. É até uma expressão meio chula. E é nós mesmo, não estou falando nós não, nós, que é usado dessa forma. Mas vamos lá. Você capota, mas não breca. Quando você capota, você tem prejuízo? Tem ou não tem? Mas por que não breca? Repete assim comigo. Orgulho. Orgulho. Não breca, porque não reconhece que está errado. Não reconhece que precisa de ajuda. Não reconhece que precisa estar ali, alinhado à luz da palavra, à luz da direção de Deus. E quando ele vive do seu jeito, a pessoa vive do seu jeito, a glória de Deus não é derramada sobre a vida dela. Aí, você vê, ele luta, se esforça, se empenha, se dedica, não tem preguiça, mas o resultado vem? Não. Aí você vai falar assim, tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E é algo que você não pode permitir. E você literalmente tem que tomar decisões. E isso não se enquadra somente para os homens. Claro que existe uma responsabilidade muito grande do homem em todo esse contexto. Só que, quando a gente fala dessa postura de Abraão e da atitude que ele teve,
das decisões que ele tomou, ele literalmente assumiu o controle da situação. É ou não é? Ele assumiu o controle da situação. Você vê que Abraão, ele teve autoridade para falar com Sarai, com Sara, vai e resolva, porque ele tinha credibilidade. Porque em qualquer outra situação, um homem tratando ou falando com a mulher daquela maneira, ela talvez teria agido como uma desequilibrada e ter desestabilizado ele. É ou não é? Opa, resolva os seus problemas. Não, resolva os seus problemas. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você, mas essa decisão é sua, eu não vou interferir nisso. Por quê? Porque ele era um homem de credibilidade. Ele era um homem que tinha uma segurança naquilo que ele falava. Gente, para analisar. Deus mandava Abraão ir para um lugar, e quando ele estava estabelecido, Deus falava: Abraão, sai desse lugar e vai para aquele. Povo, pessoal, negócio seguinte, ajunta tudo e me segue. Para onde a gente vai? Me segue. Olha que credibilidade. Olha a credibilidade. Saíam sem questionar. Você tem filho? Quem tem filho aqui? Sabe quando você quer ir para algum lugar e teu filho fala: eu não quero? Já teve isso já? É porque não conheceu a minha mãe. Que ela falava assim, minha mãe tinha um jeito carinhoso de me levar para vir para a igreja. Costumo dizer que é um jeito muito bom, viu? É um jeito que funciona. Eu até recomendo você, que funciona muito bem. Ela falava assim, ela não falava se eu queria ir na igreja, ela falava: você vai na igreja hoje? Eu falei assim: eu não vou. Eu falei: você vai apanhar? Eu falei: claro que eu vou. Desse jeito eu vou, carinhosamente assim eu vou. E eu ia, e ficava todo bicudo assim, com os braços fechados, com a cara fechada, né? Eu lembro da primeira vez que eu vim, eu fiquei assim, sentado, fazia assim, culto rolando, louvor, o povo rodando um sapatinho de fogo e tudo. E eu ali. Terceiro culto, eu já fiquei em pé. Terceiro culto, eu já fiquei em pé. No quinto culto, eu estava batendo palma. No sexto culto, eu tinha colocado até a mão no coração. E quando eu me dei conta, meu amigo, eu estava até varrendo a igreja já. Já estava varrendo a igreja. E por um determinado tempo a minha mãe esmoreceu na fé. E quem que ficou? Eu. Eu fiquei. E todos eles, né, na época, todos eles tiveram, os meus irmãos, minha mãe, meu pai, eles tiveram os seus momentos e todos eu permaneci. O bicudo. O que não queria ir, o que era ameaçado a levar um couro, que é sábio, né? Claro que eu vou apanhar. Ia, mas Deus estava fazendo algo grande ali. Você vê que quando Deus deu a direção a Abraão, ele foi sábio e ele ouviu, e ele acatou aquilo. Ele acatou aquilo. Ele não esperou, porque existem várias maneiras de você aprender algo. A primeira é como Abraão aprendeu. Alguém ensinou, ele ouviu e fez. A segunda é quando você olha para alguém que errou. Você fala: olha, aquela pessoa caiu naquele buraco lá. Então eu não vou passar lá não, eu vou desviar, eu vou fazer isso aqui. Outra, a terceira, é quando você mesmo vai lá e cai no buraco, se quebra, você fala: opa, me machuquei, não vou mais cair nisso aqui. Você paga um preço. Eu aprendi. Só que sábio foi o Abraão, que não precisou ver erro de ninguém e também não precisou cair. Ele tomou as suas decisões. Ele fez boas escolhas, porque ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus. E aqui em Amós capítulo 3, versículo 3,
essa parte, essa leitura, é uma leitura que traz uma reflexão e que nos faz pensar muito acerca do que é andar com Deus. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É possível? Você quer andar com Deus? Quer ou não? Será que Abraão teria prosperado? Será que Abraão teria vencido? Tido tantos resultados se Deus não estivesse com ele? Você já leu toda a história de Abraão? Bispo, eu já li, não me pergunta que eu não lembro. Esse horário da madrugada não está tudo funcionando muito bem. Não está tudo 100%. Calma, não me faça perguntas difíceis. Eu vou fazer que nem o Bispo Anderson, eu vou fazer uma pergunta e eu vou falar assim, ó, e aí? Está com saudade do Bispo Anderson, né? Olha lá o fã clube. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Se Abraão não tivesse, literalmente, se Deus não estivesse com ele, ele não teria suportado. Ele não teria suportado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você passou muitas coisas, não passou? Passou ou não passou? Sem Deus você teria chego? Não. Você sabe onde você quer chegar? Sabe onde você quer chegar? Você tem tudo bem detalhado onde você quer chegar? A última pessoa que eu estive em uma reunião que uma pessoa quis abençoar a outra, estávamos em uma reunião entre algumas pessoas, e a pessoa começou a falar, não, porque eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus planos, eu tenho isso, aquilo outro. Apareceu alguém e falou assim, eu vou investir em você, eu quero te ajudar, me mostre os seus planos. Não, eu vou passar no papel. Mas você falou que tinha os teus planos? Você disse que tenha tudo bem definido? Não, está tudo na minha cabeça, então coloca aí no papel. Não, é porque isso aqui, eu preciso pesquisar, porque isso aqui, não, é porque isso aqui, não, é porque isso, porque aquilo. Ele perdeu a oportunidade. Você tem definido? Se alguém perguntar para você, olha, me manda o PDF do seu projeto, eu quero te abençoar. Eu vi isso acontecer. Me manda o PDF, me manda um arquivo com o que você projetou. Eu vi alguém que ganhou uma viagem para fora, para a Europa, queria conhecer o Santiago Bernabéu, um estádio que tem na Europa. Ele queria conhecer, então ele viu a entrada, o ingresso, ele pesquisou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha aquilo ali. Não onde que ele compra a passagem, o que ele precisava fazer, qual a documentação que ele precisava levar, aonde ele ia hospedar, o que ele ia comer, quanto que ele ia gastar. A pessoa perguntou para ele assim, quanto que é mais ou menos? Ele falou X. Ele falou assim, me passa o seu Pix. Me passa o seu Pix. E se Deus chegasse para você agora? Porque tudo, repete assim comigo, tudo é questão do quê? Mentalidade. Se você quer crescer e você tem andado com Deus, você tem um plano bem definido, não tem? Você tem projetos, não tem? Se Deus chegar para você agora, você seria a pessoa que seria abençoada ou você teria que sair correndo para catar os caquinhos para tentar montar isso às pressas? Quem seria você? É uma pergunta. Quem seria você? O ano passado, alguém queria tanto ir para Israel e nem sequer o visto tinha, e quando veio a passagem, o valor da passagem, o dinheiro para a estadia, o dinheiro para comer, tudo nas mãos só. Tua passagem. Vamos. Eu não tenho visto. Como assim? Ou não tenho passaporte? Eu não tenho passaporte. Como assim você não tem um passaporte? Eu não tenho. Mas você não está orando para viajar?
Sim, é o meu sonho ir para o exterior, mas você não tem nem o passaporte? Não, não tenho. Não tenho. E você vê que assim, como você quer andar com Deus, tem andado com Deus, sem compromisso, sem se relacionar com Ele, sem ter intimidade com Ele. Porque quando você está com uma pessoa, você começa a pegar os gostos, os trejeitos, ou aquilo que aquela pessoa gosta, aquilo que ela não gosta, não é? É interessante que quando eu me casei, eu tinha vários gostos, e a Ana Paula tinha vários outros gostos totalmente diferentes. Ao decorrer dos anos, é uma coisa tão interessante isso, que vai assim, ela vai pegando os meus, eu vou pegando os delas, e vai pegando, e a gente vai construindo outros juntos. Só que a minha mãe mora longe. A mãe dela mora longe. E quando chega, nossa, eu sei que você não come isso. Claro que eu como. Agora eu estou comendo. Não, mas você não gosta disso. Não, agora eu estou gostando. Mas como assim? Você nunca comeu comigo? Eu sempre... A tua mãe até às vezes fica meio ofendida, né? Fica até meio ofendida, fica até chateada, né? Aí você fala assim, eu sou premiado, né? Eu falei, eu sou premiado, né? Chega lá, não, eu estou comendo agora. A convivência. Foi assim, afunilando, foi afunilando, foi afunilando e foi tendo aquele entrosamento. Só que vamos lá, quanto tempo você está com Deus? Você já tem esse relacionamento íntimo com Deus ao ponto de ter essa intimidade? Tem muitos que não. Nossa, bispo, eu estou na igreja há 30 anos, eu conheço Jesus há 30 anos. Só Jesus que não te conhece ainda então, né? Tem gente que é assim. A vida está do mesmo jeito. Você está conseguindo entender? A vida está do mesmo jeito. Ele fala do mesmo jeito, ele se porta do mesmo jeito, ele tem as mesmas decisões, o mesmo caminho, ele faz as mesmas coisas, age do mesmo jeito, tem a mesma mentalidade. A mesma mentalidade. Não é possível que você anda com Jesus. Que Jesus é esse? Quem é esse Jesus? Porque a sua mentalidade não mudou em nada. Em nada. Nós vamos fazer o trabalho da manutenção da Praça da Sé. Aqueles homens que estão lá, muitas vezes alcoolizados, drogados, ouve lá o bispo Fernando falar, você quer mudar de vida, abandone o vício, deixa aqui a bebida, a droga. Eles estão lá totalmente doidos, alucinados, jogam aquilo que tem no bolso, tomam decisões ali de rompimento. E tem gente que está ouvindo direto, mas a mentalidade ainda não mudou, o espírito não mudou. O que está faltando? O que está faltando para você mudar? O que está faltando? Jesus provar para você que Ele quer te abençoar. O que está faltando? Morrer na cruz? Será que é isso? Não basta já o sofrimento que Ele passou? Não basta tudo aquilo que Ele passou por mim, por você? Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Você precisa, literalmente, ocupar o seu lugar. Se você não ocupar o seu lugar de filho, de servo, e colocar em prática as direções que Ele tem dado a você, você não vai ver resultado acontecer na sua vida. O tempo passa muito rápido. Eu falava esses dias com a Ana Clara, e ela brincava, eu estava brincando com ela, e ela falou assim, falava, esses dias não, falei ontem, agora, eu vindo para cá, eu vim com ela a pé, e eu vim andando com ela, ela veio brincando, pulando na rua, ela falou assim, nossa... E brincando, pulando, correndo, falou, nossa, que legal andar na rua, né, tal. Eu falei assim, eu fazia isso com a Ana, né. Aí ela falou assim, por que você não me levava? Eu falei assim, ô bebezinho de papai, criaturinha, você não tinha nem nascido ainda.
tua irmã agora tem 17, você tem 8, você não tinha nem nascido ainda essa época, né? E aí naquela hora eu falei assim, meu Deus do céu, eu mesmo falei assim para mim, meu Deus do céu, 17? Eu falei assim, olha como que o tempo passa. Eu lembro quando eu e Ana Paula ainda, nós orávamos e pedíamos para Deus abençoar, porque nós queríamos uma menina. Essa menina já está virando uma mulher, daqui a pouco está casando. Esse casar aqui é difícil, né, falar, né? Mas está tudo certo. Está tudo certo. Cada dia mais o Senhor está me preparando para isso. Eu já falei para Deus que o primeiro eu vou oferecer em sacrifício, né? O primeiro que apareceu, o primeiro namorado, eu ofereço em sacrifício a Deus e está tudo certo. Olha só, você viu o delay? É o sono. Foi rir depois de 3 minutos da piada. O tempo passa muito rápido. E analisa só, a sua mente, a sua cabeça, a sua mentalidade, desde quando você chegou a Cristo, é a mesma? Você pensa do mesmo jeito? Você tem o mesmo comportamento? Você faz as mesmas coisas? Você age do mesmo jeito? Espera um pouquinho, então não teve mudança de mentalidade. E se não teve mudança de mentalidade, você não conseguiu ver o que Deus tem para você. Você não consegue ver, você não consegue dimensionar. E quando você não consegue dimensionar, você não consegue desejar aquilo, porque você vai desejar o quê? Hoje não tem lá no mercado os promoters que ficam lá oferecendo aqueles queijinhos para você? Você já viu? Você vai lá, não, vem aqui, pega um pedacinho, não quero. Eu não gosto de queijo, não é assim? Não, vem cá, pega um pedacinho, não gosto de queijo. Você come, você fala, misericórdia, me dá uns 3 desse negócio aí. Você sai com 3 queijos debaixo do braço, só porque você experimentou. Está ali. Você experimentou, você comeu, você provou daquilo. Você falou, nossa, é bom, né? Você falou, mas não vim nem para comprar queijo. Você chega em casa, a mulher falou assim, cadê o óleo e o café? Fala, esqueci lá no mercado, eu vou lá buscar. Está só com o queijo debaixo do braço. Você provou daquilo, aquilo não sai da cabeça. E quando você muda a sua mentalidade, você começa a visualizar, a declarar, a sonhar com aquilo que Deus tem para você. E enquanto aquilo não acontece, você não sossega. Mas você tem aquela mentalidade que você precisa crescer, você precisa desenvolver, você precisa corresponder para Deus confiar coisas maiores nas suas mãos. E você vai galgando isso. Isso é uma construção. Isso é um relacionamento. Só que esse versículo de Amós 3:3, ele deixa muito claro isso. Um casal que se divorcia é porque eles estão bem? Hã? Não. Se divorciam, estão bem. Eles estão como? Mal. Aconteceu algo ali que não está bem. Então aconteceu o divórcio, separou um para um lado, o outro para o outro. Não estavam em concordância mais. Não estavam, não fluiu. Mas quando você vê que está ali, você já viu aquele casal de velhinhos, lá, 50, 70 anos de casado, você já viu que bonitinho? Tá os dois lá, eu acho isso é maravilhoso. Porque eu falo assim, meu Deus, o quanto um não teve que suportar do outro, né? O quanto não teve que suportar do outro. E o homem sempre que apanha, né? Com a bengala, talvez o homem nunca, é sempre a velhinha que bate com ele, né? Com a bengala, né? No velho, né? E está ali, o quanto que não suportou, mas estão juntos. Estão juntos. Eu vi um vídeo esses dias eu vi um vídeo, alguém me mostrou, e esse vídeo mostrava uma moça, uma senhora já de idade, limpando a boca do seu marido que estava sentado, e a boca sujou, ele não conseguia limpar, já estava ali
com muitos problemas de saúde, não tinha mobilidade alguma, dependia 100% dela. E eu achei muito bonito o que ela falou sobre ele, né? Eu sei que aquilo foi um vídeo, mas eu sei que existe isso real, porque eu já vi. De ela dizer assim, uma moça falou assim, nossa, mas como você tem paciência? Por que você faz isso? Para que isso? Ela falou assim, eu faço isso por ele, porque eu sei que se fosse eu, ele faria por mim. Isso somente quem conhece. É ou não é? Só quem conhece. Só quem tem nível de alinhamento. De alinhamento. Muito, muito. De saber que tem ali aquele entrosamento, aquela confiança, aquela entrega. Eu vou dar tudo, porque eu sei que se fosse ele, ele faria por mim. Eu vou dar tudo, porque se fosse ela, ela faria por mim. Tudo, tudo, vai até o fim. E você vê que muitas pessoas, por pouco, abandonam aquilo que Deus tem com elas. Aquilo que Deus tem com elas. Você já parou para analisar que tudo aquilo que Deus tem com você já está preparado, Ele está esperando você chegar? Se isso te leva a pensar, o que Deus tem para você já está preparado, Ele está esperando você chegar. Ele está esperando você chegar. Bispo, chegar aonde? Essa mudança de mentalidade, essa mudança de espírito, essa mudança que vai levar você a se diferenciar de todos os demais. A Bíblia fala em Romanos, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito. Está escrito. Muito bem claro. Só que muitos estão aquém disso. Aquém. Você que é casado, tem momentos que você não entende a sua esposa ou o seu esposo, não é? Tem ou não tem? Tem um momento que você entende? É toda hora que você entende? É toda hora que você compreende? Não. Mas tem coisas que Deus quer que você entenda, não tem? Mas tem coisas que Deus quer que você não entenda. Você não precisa entender. Você não precisa entender, você precisa seguir o quê? Seguir o quê? Seguir o quê? Seguir o quê? A palavra. Mas o orgulho deixa? O orgulho deixa? Como você vence o orgulho? Se aproximando de quem? De Deus. Tendo um relacionamento com Ele. Você muda de nível. Você já viu aquelas pessoas que quando elas começam a se aproximar com outras pessoas, elas começam a mudar? Já viu? Não tem época de escola? Aquele garoto que você fala assim, tá, que roupa é essa? Não, é normal. Não, normal coisa alguma. Você nunca usou esse tipo de roupa. O que você está vestindo essa roupa? Aí você vai ver, tem a escola, um grupinho lá, ele se juntou com aquele grupinho, e aquele grupinho fala daquele jeito, tem as gírias, tem os trejeitos, é ou não é? Você fala, está andando com má companhia. Mudou. Mudou. Por que não muda para Deus? Para de falar palavrões, para de pensar desse jeito, para de reclamar, para de murmurar, invista na sua vida espiritual, invista naquilo que vai verdadeiramente mudar a sua vida, se posicione como Deus espera que você tem que se posicionar, dê a resposta certa a Deus, faça o que é preciso. É todo dia. Tem gente que eu sei que queria estar aqui. Tem gente que está aqui e fala, bispo, eu estou aqui porque eu preciso.
eu preciso de Deus, não porque eu queria estar aqui. Você faz tudo o que você quer? Hã? Tem gente que fala assim, bispo, se eu fizesse tudo o que eu queria. Ela disse para mim ainda agora há pouco, fique em paz que eu não vou abrir, tá? Eu só vou usar aquele pedacinho que você falou. Tem coisas que não cabem no orçamento. Não é? Se você fizesse tudo que você quer, cabe no teu orçamento? Cabe? Não cabe. Talvez nem aqui você estaria. Nem aqui você estaria. Não cabe. Mas não é tudo que você quer. É tudo que você precisa. Porque tudo que você quer não vai levar você a uma vida e a um relacionamento profundo com Deus como você precisa. E nós precisamos ouvir mais não do que sim. O não traz a nós uma intimidade com Deus totalmente diferente do que o sim traz. Bispo, mas espera um pouquinho, a Bíblia diz que para tudo nós temos o sim e o amém de Deus, está escrito. Que contradição é essa? O sim está ali, o sim. Para tudo nós temos o sim. Só que muitas vezes nós precisamos ouvir o não, porque as emoções afloram. E uma pessoa que toma decisões pela emoção, ela se precipita. E ela não sabe o que ela está fazendo. Ela fala demais. Você já falou demais em algum momento que você estava tão emocionado? Já? Hã? Você se arrependeu depois? Hã? Foi fácil você se arrepender depois? Foi fácil, bispo. Demorou uns 10 anos. Mas eu consegui. Não é assim? Demorou 10 anos para eu me arrepender, mas eu consegui. Deus me ajudou. Para você ver. 10 anos, 20 anos, 50 anos. Tem gente que não se arrepende. Para você ver o quanto isso é desafiador. E o quanto antes você mudar a sua mentalidade, você vai conseguir entender o que Deus tem para você. E é um passo atrás do outro. É um passo atrás do outro. É uma decisão atrás da outra. O que você entende que você precisa parar de fazer? O que você entende? Não precisa me falar aqui. Mas, o que você entende que precisa... Você fala assim, isso aqui Não, isso aqui eu preciso parar. Isso aqui eu preciso parar. Não, isso aqui acabou, chega. Chega, literalmente chega. Você tem isso? Quem aqui tem essa consciência? Não precisa falar o que não, tá? Eu não quero saber o que é não, isso é seu. Mas você tem essa consciência? Tem coisas que você fala assim, isso aqui, preciso parar. Não, isso aqui não está me fazendo bem. Isso aqui não está me acrescentando, isso aqui está me atrasando. Atrasando. Você está indo para lugares, você está pesado. Você está pesado, você está assim, sabe? Arrastado. Pesado, você não consegue. Para que você está levando tudo isso? Para que você está levando tudo isso? De que você vai servir? Chega lá na frente, você vai ter que jogar fora, você não vai estar usando nada. Nada. Porque em Deus tudo se fez novo. Ele não quer nada daquelas tralhas. Ele não quer nada daquelas tralhas. Bispo, está dizendo que é tralha? É tralha. Não, mas eu aprendi com o papai, mamãe, é tralha. Deus quer fazer novo. Não, mas é que o senhor não entende, é porque assim, é muito precioso, é tralha. Deus quer fazer coisas novas. Você tem que ter mentalidade do reino. Você tem que ter a mentalidade do céu. Você tem que ter a visão de coisas grandiosas. Tem pessoas que a visão é limitada ao zero.
Tem pessoas que não têm um planejamento. Se eu perguntar aqui agora, o que você tem pronto para você ser abençoado? Tem gente que não seria abençoado hoje. Não seria abençoado hoje. Você imagina se alguém falar assim, olha, você quer ir para qual lugar? Ah, eu quero viajar. Para onde você quer ir? Eu quero ir para o exterior. Tá, qual cidade? Ah, qualquer um. Então, perdeu. Você não tem uma cidade, um destino, um lugar? Você não quer ficar em algum lugar? Você não quer? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu desejo? O que você quer fazer? Aonde você quer ir? Não, não tem. É tudo muito vago. É uma mentalidade que tudo vai, que tudo certo. Você está conseguindo entender? Não, para qualquer lugar está bom. Não, qualquer lugar não está bom. Qualquer lugar não está bom. Você tem que ter algo estabelecido, certo? Não, eu quero Deus. O que você quer de Deus? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser usado para a glória de Deus, eu quero que aonde eu passar, aonde eu falar, para quem eu orar, com quem eu tocar as mãos, essas pessoas sejam curadas, libertas, abençoadas, aonde a minha voz chegar, seja aqui ao vivo, seja por uma gravação, seja por onde for, que elas sejam curadas, abençoadas. Eu quero impactar vidas. Eu quero mover vidas, eu quero ser um levantador de vidas. É um plano bem definido. Não, eu quero Deus. Para que você quer Deus? Você nem sabe quem é Deus. Quem fala eu quero Deus e não sabe quem é Deus, não sabe o que Ele pode fazer. Ele pode fazer tudo. Tudo. Você tem essa noção? Que Deus pode fazer tudo. Tudo. Ele pode fazer tudo. Mas demora. Demora? Quem que demora? Somos nós. Tem gente que demora 10 anos para perdoar. 10 anos para perdoar. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Os casados têm até medo quando eu peço para levantar a mão, eu faço essas perguntas, né? Fique em paz, relaxe. Venha nos valentes, no forte e corajoso que você vai aprender. Quando você briga, ou quando você brigou com a sua esposa, ou com o seu marido, você fez as pazes no mesmo momento? Não, bispo, demorou alguns dias. Quantos dias? Alguns dias. Alguns 120 dias. Né? Alguns 120 dias. Ignora, não fala, não olha. É ou não é? Por quê? Não é um amorzinho da sua vida? Hã? Não é a coisa mais preciosa da sua vida, não é assim? Ai, meu Deus, e que coisa mais linda! E por quê? Tenho vontade de matar ele. Reza a lenda que as mulheres têm vontade de matar mais os homens do que os homens as mulheres, né? Quando se diz de casamento. Reza a lenda, né? Você viu que as mulheres riram mais que os homens, né? Então eu acho que é verdade isso aí. Então é bom eu vigiar. Por que é tão difícil? Por quê? Porque você olha para quem? Para você. Se você olhasse para Deus da forma que você precisa olhar, você demoraria tanto assim? Por quê? Demora. Porque não olha. Você vê que a gente falha e erra, retardando tudo aquilo que Deus tem para nós. E quando você faz isso, você tem essa atitude, Deus te trata como um menino. O menino precisa crescer, não precisa? Você precisa crescer. Não, mas eu já estou aqui, tá? O que adianta você ter tamanho e estar agindo como um menino? Como uma menina, imaturo, imatura. O que adianta? Nada. Só que assim, o menino Abraão
75 anos amadureceu. Só que, lembre que o tempo de Abraão não é esse tempo de agora, tá? Abraão morreu acho que com 200 e poucos anos. A média para a nossa época de hoje, aos 90, 120, com muito custo. Se você é diligente, bebe água, come pouco açúcar, né? Não bebe refrigerante, tem uma alimentação saudável, aí sim você vai ter uma longevidade. Agora, se você come hambúrguer todo dia, fritura todo dia, lhe serve tudo que não é saudável todos os dias, você vai ter mesmo 90 dias. Viu? 90 dias. Manda tudo para dentro. Tudo. Você vê que se você não mudar a sua mentalidade, o tempo vai passar e você não vai ver o que Deus tem para você. Você quer ver o que Deus tem para você? Muda a sua mentalidade. Muda a sua forma de ver as coisas. Muda a sua forma de ver as coisas. Um exemplo, você já viu a mãe e o avô? A diferença, qual que é a diferença da mãe e o avô? Quando o netinho ou o filho faz um rabisco na parede. Qual que é a diferença? Hã? Menino, eu vou te matar. O avô, nossa, que obra de arte do vovô. Ai, que coisa linda do vovô, não é? Ai, que lindeza. Aquele homem já passou muitos anos, ele perdeu muita coisa. Ele já viveu muita coisa, ele teve muita experiência, ele sabe que aquilo ali é único. E ele talvez na cabeça dele, ou talvez já viveu aquilo, falou assim, eu já fui assim. E ele chegou na conclusão que sendo daquele jeito, não era bom. Eu não estou dizendo que tem que deixar, não, bispo, agora eu vou deixar meu filho rabiscar de ponta a ponta lá em casa. Não, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, não está? A mentalidade mudou. A mentalidade muda. E se a tua mentalidade muda para algumas coisas, ela vai seguindo em escala. A tua mentalidade muda no teu casamento, na tua vida financeira, em todos os seus projetos, os teus planos, a tua mentalidade vai mudando. Por quê? Porque você vai tendo a necessidade. Porque quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você se envolve com Deus, mais você quer se envolver. E quanto mais você vai envolvendo, mais Deus vai suprindo a sua necessidade. Ele vai suprindo a tua sede, a tua fome por Ele. Ele vai te enchendo da glória dEle. E você vai sendo suprido e tendo condições para crescer. E se tornar uma pessoa cheia da glória dEle. Cheia da glória dEle. Não desperdice oportunidades. Não perca tempo. Quais as desculpas você tem dado a si mesmo? Repete comigo mais uma vez, tudo é mentalidade. Como está a sua alimentação? Como está a sua organização? Como você tem administrado o seu tempo? Tem bebido água? Tem se alimentado corretamente? Sua vida está organizada? Teu guarda-roupa está organizado? Você tem um padrão de excelência? Você comunica excelência? Você tem ouvido o quê? Você tem assistido o quê? O que te atrai? O que te move? O que te desperta interesse? Agora vamos lá, olha que coisa bacana, isso aqui é para um outro público. Você que já tem uma idade mais avançada, mais experiente, tem dormido bem? Não, eu durmo na hora que eu acabo de ver o Instagram e de dormir com o Instagram, com o celular no peito. Tem cuidado da sua saúde? Tem disciplina com a sua alimentação e descanso? É uma pessoa organizada?
Faça um inventário, organize a sua vida. Deus faz uma aliança com Abraão por conta das decisões e da mudança da mentalidade. Você quer que Deus faça uma aliança com você? Muda a tua mentalidade. Você quer que Deus faça uma aliança com você? Muda a tua mentalidade. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Seu relacionamento com Sara envolvia uma missão muito maior do que eles mesmos. O casamento deles não era tão importante o quanto Deus queria fazer por intermédio deles. Abraão hoje é visto como o pai da fé. O pai da fé. Qual foi o milagre que Abraão fez? Abraão fez algum milagre? Abraão fez o mar se abrir? Abraão fez chuva cair? Abraão fez gado nascer do nada? Não, nada. Ele obedeceu. Ele acatou ordens simples. Ele seguiu aquilo que ele sabia que ele precisava. E somente uma pessoa que tem uma mentalidade mudada, ela acata a ordem simples. Sabia? Ela acata a ordem simples. Uma pessoa que tem mentalidade, ela evita desperdício. Desperdício de tempo, de comida, de dinheiro. De dinheiro. Pessoas desperdiçam. Não, bispo, tem gente que desperdiça, sim. Sim. É combustível, é coisas desnecessárias, coisa que joga fora, comida que joga fora, resto de comida. Ah, não, mas eu coloquei aqui mais no copo, joguei o restante da metade fora. Isso particularmente eu chego a ter tremedeiras. Isso me incomoda muito. Comida, qualquer coisa que se deixa, vai desperdiçando. São pessoas que não têm mentalidade, não sabem por que a vida não anda. Primeiro você muda a sua mente. Você está conseguindo entender? Eu espero que você esteja entendendo. Eu sei que tem gente que está aqui cansada, ainda estou até excedi o horário, mas eu quero que você entenda. Eu tenho uma necessidade muito grande que você entenda isso, porque isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Essa mudança de mentalidade. Vai mudar o seu espírito, vai mudar a sua forma de tomar decisões e você vai ver resultados diferentes na sua vida. Não liga para nada. Está luz acesa, não importa. Dorme luz acesa, isso, aquilo. Não, está tudo certo. Deixa lá. Não prospera, porque tudo é questão de mentalidade. Você vê que tem pessoas que têm mais dinheiro e têm mentalidade. Você vê que as pessoas é tudo na régua. Ah, bispo, e esse povo que ostenta? Não tem mentalidade. Ele ostenta por um determinado tempo. Mas daqui a pouco você vai ver a ostentação dele diminuir. Porque cessa. Está conseguindo entender? Cessa. Não, Deus não permite. Deus não permite desperdício. Deus não aceita isso. É algo inaceitável. E tudo isso é questão do quê? Nossa, bispo, eu falei tanto que agora eu vou sair daqui falando mentalidade para todo mundo. É isso, é o Espírito. Essa é a ideia. Que você saia daqui falando mentalidade. Mentalidade. E eu queria que você falasse 30 vezes, você falou só 23 até agora. Mas que você fale as outras 7 quando você estiver saindo para ir embora. Mentalidade, tudo é questão de mentalidade. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos falar mais uma vez, tudo é questão de mentalidade. Coloque as mãos no seu coração. Com seus olhos fechados. Eu quero que você peça a Deus para que Ele te ajude a entender, a compreender, a romper e a chegar
aonde Ele quer que você chegue. Porque tem lugares que você diz assim, que talvez você ache que você chegou, mas ainda não chegou. E Deus quer que você chegue. Mas Deus não pode fazer nada por muitos, porque a mentalidade dele ainda é tão escassa, é tão rasa, que se Deus der algumas coisas, Ele vai perder. É como se eu desse a chave do carro e falasse: Ana Clara, pega, sai, pode ir onde você quiser. Tudo é questão de mentalidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que nós venhamos crescer, avançar. Porque assim Ele vai poder confiar coisas maiores. Fale com Deus. Nosso Deus É soberano. é soberano. Ele reina. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares E criou a natureza. E formou o homem. Glória a Deus. Por suas maravilhas, Pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor possa ajudá-las, meu Deus, a atingir todos os níveis, meu Deus, que ela precisa atingir, que ela precisa chegar, tudo aquilo que ela precisa compreender, aprender, entender. Meu Deus, que ela entenda, desenvolva, progrida, cresça, avance. Meu Deus, e que o Senhor possa confiar coisas maiores, grandiosas, meu Deus, nas mãos dela, meu Pai, em nome de Jesus. E que a Tua presença, que o Teu Espírito, meu Deus, possa conduzi-la, guiá-la, norteá-la, meu Deus, e elevá-la, Senhor, de forma grandiosa, meu Deus. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa elevar e ajudá-la a entender, a compreender, meu Deus, e a ter essa dimensão, essa profundidade, meu Deus, desse relacionamento com o Senhor. Abraão, ele teve esse período que o Senhor ficou sem falar com ele, mas ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, e ele sabia que aquilo estava acontecendo porque ele tinha errado, porque ele tinha falhado, meu Deus, mas ele sabia quem era o Senhor, e ele não desistiu, ele permaneceu, ele insistiu, meu Deus, e aquele relacionamento com ele, com o Senhor depois, meu Deus, teve uma crescente, uma outra crescente,
inocente, e ele chegou aonde o Senhor esperava. Meu Deus, que ele chegasse. Meu Deus, quando o Senhor pediu Isaac, o Senhor não queria Isaac, o Senhor queria Abraão, e Abraão, ele se ofereceu ao Senhor, meu Pai. Ele deu a vida ao Senhor, a vida ao Senhor, meu Deus, a vida. Meu Deus, o Senhor nunca quis Isaac, o Senhor nunca quis Isaac, o Senhor queria Abraão, o Senhor queria o coração dele. E essa mentalidade de Abraão, a mentalidade dele, meu Deus, a confiança dele, a entrega dele, era tão certa, tão plena, meu Deus, que ele acreditava que se o Senhor, meu Deus, matasse aquele garoto, o Senhor iria ressuscitá-lo. Era tão pleno, meu Deus. Oh, meu Pai, nos ajuda a ser como Abraão. Meu Deus, essa mentalidade, meu Deus, nos ajuda, Senhor, essa mentalidade do reino, essa mentalidade aberta, ampliada, meu Deus, tão ampla, meu Deus, tão ampla, tão plena, tão confiante, tão segura. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Peça a Deus, diga: meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não aceito estar na igreja e não receber essa direção, e não crescer, e não avançar, e ter uma mentalidade medíocre. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito estar aqui dentro, ouvindo a palavra, ouvindo a direção, e não crescer, e não desenvolver, e não progredir. Eu não aceito, Senhor. Não, isso não é para mim. Não, eu não vou perder o meu tempo. Eu não vou perder o meu tempo aqui nessa madrugada. Eu não vou perder o meu tempo aqui. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua glória na minha vida. Me ajuda eu ver, me ajuda eu entender, me ajuda eu compreender, Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero perder meu tempo, eu não quero desperdiçar o meu tempo. Não, o meu tempo é precioso, ele não volta mais. Eu não tenho mais o ontem, eu tenho agora. Me ajuda, Senhor, me ajuda eu remir o tempo, me ajuda eu aproveitar essa oportunidade e ampliar a minha mente, ampliar a minha visão, estar aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para mim, tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Me ajuda. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou perder a minha vida. Eu só tenho uma. E eu nem sei até quando eu vou. Eu não sei nem até quando eu vou. Eu só tenho uma vida. Eu não sei do dia de amanhã, eu não sei, Deus, eu não sei. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda eu ampliar a minha mente, ajuda eu ampliar a minha visão, ajuda, Senhor, ajuda, Deus. Eu preciso do Senhor, eu não aceito mais uma mentalidade medíocre, uma mentalidade escassa, uma mentalidade limitada, pequena, travada. Não, chega, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Seja cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Possua a glória de Deus, possua. Saia daqui com a sua mentalidade totalmente mudada, transformada, renovado, cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus. Eu saio daqui transformado. Diga isso: eu saio daqui transformado.
Eu saio daqui transformado. Eu sei que a minha mente ampliou. Eu sei que a minha mentalidade mudou. Eu sei que a minha visão mudou. Eu creio nisso. Eu sei disso. Eu sei que Deus está fazendo algo grandioso na minha vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pelo privilégio, meu Deus, de poder estar aqui, porque somos privilegiados, honrados, abençoados. Eu peço a tua unção sobre a vida de todas essas pessoas. Que o Senhor continue falando aos corações. Que o Senhor continue fortalecendo, elevando, expandindo a mente dela. Expandindo a mente, expandindo a visão dela. E que ela cresça, salte, voe e viva tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça e repita assim comigo. Diga: eu saio daqui com uma mentalidade totalmente expandida pelo Senhor, e eu tenho a certeza que vai continuar crescendo, expandindo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.